versículos da Bíblia foram compartilhados, muitas experiências foram compartilhadas, e tudo isso daí nos leva à reflexão. O que é a vida eterna? E a amiga Elaine citou lá João, eu gostaria de citar João 17:3, onde fala a explicação, a definição de vida eterna. E a vida eterna é essa, que conheçam a Deus, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, como que eu entendo esse versículo da Bíblia? Que quando nós falamos em conhecer a Deus e conhecer ao seu Filho Jesus Cristo, não é tão somente, conforme falou a Elaine, a gente abrir a Bíblia e conhecer a palavra, mas especialmente em ter um relacionamento, ter uma convivência, ter um sentimento de conexão divina. Acredito eu. Nós estamos nesse momento com 51 pessoas aqui no nosso encontro, que cada um dos senhores, num grau mais elevado ou num grau em desenvolvimento, buscam ou têm já essa conexão divina. E quanto maior for a sua habilidade, a sua capacidade, a sua sensibilidade e a sua maturidade de ter esse relacionamento, maior vai ser a influência divina na sua vida. Eu e Vânia começamos no final do ano a reconhecer pequenos milagres que nos acontecem no dia a dia. E o que que nós notamos, queridos amigos e amigas? Que à medida em que nós reconhecemos os pequenos milagres diários que nos acontecem, o Senhor revela milagres maiores. Então, nesse momento, inspirados nessa passagem de conhecer a Deus e conhecer Jesus Cristo, a minha mensagem pós-Páscoa é que nós possamos ficar atentos espiritualmente aos pequenos, grandes milagres que nos acontecem, que às vezes são tão fáceis de deixar passar despercebido, como se fosse algo natural, algo normal, algo sem influência divina. Mas a passagem diz, né, que nem um cabelo cai da cabeça sem o conhecimento de Deus. Então, se nenhum cabelo cai da cabeça, imagine o nosso dia a dia, nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas reações, nosso comportamento. Então, tudo está conectado com Deus. E quando nós assumimos essa postura de relacionar-se com Deus, o Senhor se alegra, porque o que Ele mais quer é esse relacionamento. Quem é pai, quem é mãe aqui e tem filhos, sabe. Qualquer filho que fica distante, fica em silêncio, fica afastado, nos gera preocupação. E qualquer filho que se aproxima, se comunica, se relaciona, que está próximo a gente, nos traz alegria no coração. Acredito eu que não é diferente com Deus, o nosso Pai Celestial. Ele se alegra ao ver a manifestação de aproximação de um filho, de uma filha até ele. Então, que possamos literalmente, nesse pós-Páscoa, termos esse sentimento de conexão, aproximação e, acima de tudo, uma comunhão com Deus o Pai, com seu Filho Jesus Cristo e com o Espírito Santo. E eu digo essas palavras em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Olá, boa noite a todos aí no Brasil. Uma alegria estar com vocês. E estamos conectados espiritualmente, apesar da distância. Nós tivemos a mensagem Elaine, da Elaine aqui, que nos falou o que, que eu vou falar. Ela já começou introduzindo aqui a mensagem para nós, e o Carlos também. Então, o Espírito, ele nos conecta ao Senhor. Eu vou contar uma experiência dessa minha viagem que nós estamos fazendo, porque ficou muito marcado na minha mente, mas não com um espírito de crítica, mas um espírito de aprendizado. O que que nós podemos aprender com essa experiência? Então, nós estivemos 2 semanas aproximadamente nas Filipinas. E o hotel onde nós estávamos era bem distante do local, mais ou menos 1 hora. O Carlos falou que não é tão distante, mas devido ao trânsito, mas era mais ou menos 1 hora até chegarmos ao nosso destino, onde nós estávamos fazendo os nossos trabalhos lá. E
eu ficava olhando pelo táxi, pela janela, observando o país. Uma curiosidade, era a minha primeira vez nas Filipinas. Gente do céu, foi me dando um desespero assim de ver a pobreza e as condições das pessoas, mesmo nas avenidas, mesmo nos lugares mais movimentados, tudo era muito feio. Tudo era. E eu disse: não, mas não é possível isso aqui. E eu ficava ó, por minutos procurando algo bonito para ver. O que tinha de bonito? São os hotéis, são A os natureza. bancos, A a natureza. natureza, mas o resto está caindo aos pedaços. E daí eu falei, não, mas não posso, não pode ser. Mas fiquei realmente chocada. Daí o Carlos me traz das Filipinas para o Japão. Olha a contradição, gente. Daí eu chego aqui e eu fico espantada. Tudo extremamente lindo, tudo limpo, 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 que você não vê um único papel de bala no chão. E as pessoas educadas, as pessoas na Filipinas são muito sorridentes e educadas, Hospitaleiras. muito hospitaleiras, então isso eu gostaria de falar lá, enfatizar essa parte lá das Filipinas que eu gostei demais, foi do trato. Nunca, nenhuma maneira, nenhum momento, alguém nos tratou com diferente ou com. Não, lá todo mundo te trata muito bem. Mas não é esse o tema da aula, então eu vou voltar lá para a diferença. E aqui, ó, extremamente limpo, extremamente arrumado, organizado, não tem nada quebrado, você não vê uma vidraça quebrada, você não vê, onde você vê, às vezes não tem. Eu falei, gente, isso aqui é rua, era um lugarejo, pois saibam que eles tinham posto flores nas calçadas. É impressionante a diferença mental das pessoas. Porque eu pensei assim, não, mas nas Filipinas eles não têm dinheiro, e aqui roda muito dinheiro. Isso é verdade. Mas tinha coisas que lá nas Filipinas eu ficava olhando. Tem alguma coisa que pode melhorar nessa quitanda aqui sem dinheiro? E tinha, gente. Era o toldo que estava tudo arrebentado, caído. Era a sujeira que estava na calçada, o lixo, o monte de tijolo amontoado na frente da loja. Eu falei, gente, não é que é falta de dinheiro, falta de mentalidade, falta deles mudarem e atravessarem a rua e olharem o business dele, os negócios deles, e ver, gente, isso aqui é impossível desse jeito. Mas foi por todo o país, assim, toda a cidade de Cebu. E o Carlos fala, Cebu é a melhor cidade das Filipinas. Eu não estive em outras cidades, além de uma outra ilha. Então, eu não posso dizer que falar mal. Mas eu não estou aqui para falar mal deles. Eu só quis trazer isso como uma lição para nós. Uma comparação com a nossa parte espiritual. Agora, nós não vamos falar do físico, mas nós vamos falar do nosso espírito, porque o nosso objetivo é nosso aperfeiçoamento é, espiritual. Então, gente, será que nós não estamos vivendo como o povo lá das Filipinas, que não consegue enxergar nada, um palmo diante do nariz? Olha uma situação que eu passei lá. Nós resolvemos descer uma rua lá a pé. E daí, no meio ali da calçada, tudo detonada, no meio, na frente de um comércio. Eu falei, gente, mas será que essas pessoas não podem, pelo menos, tirar essas pedras, esses tijolos daqui? E daí, a três casas distantes ali, três comércios distantes, tinha uma casa de material de construção. Então, o material estava ali, eles podiam comprar, e se não tinham dinheiro, pelo menos limpar aquela frente. Mas não tem esse pensamento. Ninguém está pensando nisso. Eles estão, não sei no que eles estão pensando. Mas daí eu fiquei pensando assim, não, mas eles não foram para outro país, eles nunca viram nada. Isso não é verdade, porque eles têm internet e eles assistem filmes e eles assistem e eles conhecem o mundo através
Conhecer os Estados Unidos, tudo chega no celular hoje. Então, não é que eles nunca viram nada bonito, é que está faltando neles um despertar. Estão condicionados. Eles estão condicionados. Aquilo eles vê tudo em todos os lugares que se tornou normal para eles. É normal o lixo na rua, é normal o caminho ser bloqueado, é normal o toldo cair, ninguém fazer nada, a madeira está torta, ninguém endireitar. É normal, virou normal. Então, isso, gente, infelizmente, pode estar acontecendo com a nossa parte espiritual. Nós nos acostumarmos tanto com a maldade que está nesse mundo, de receber tanta informação na internet Negativo. negativa de coisas ruins que estão acontecendo, tanta corrupção, tanta maldade, tanto assassinatos e tantas coisas que, de repente, se a gente não cuidar, a nossa mente vai achar aquilo normal. Ah, a minha vizinha se divorciou. Ah, isso aí é normal. Ah, o filho bateu no pai. Ah, isso aí é normal. Os jovens adolescentes hoje estão rebeldes. Isso é normal. Nós começamos, abandonaram aquela velhinha lá sozinha, os filhos não visitam. É normal. O que está acontecendo? Nós acabamos mudando o nosso pensamento, estamos acostumando com a maldade. Apatia espiritual. Ficamos apático espiritualmente, como se nada disso está acontecendo. Está tudo acontecendo, mas nós não estamos percebendo. E aqui no Japão, até o caminhão de lixo brilha, limpo, impecável. Eles não aceitam nada que seja menos bonito, porque fisicamente, não sei como eles estão espiritualmente, mas como eu estou trazendo isso, gente, na nossa parte espiritual, nós temos que parar para avaliarmos a nossa parte espiritual. Se um único pessoa começasse a avaliar e falar para os outros, ó, vamos melhorar, vamos melhorar, vamos melhorar, as coisas mudariam. Aqui você vai no centro, em alguns lugares eu ouvi a voz: não joguem nada no chão, não joguem. Eles estão sempre constantemente ensinando. Mas dessa não tem lata de lixo, né? Começa que não tem lata de lixo. Não existe lata de lixo aqui. Você carrega o teu lixo. Ninguém come na rua. Eles puseram as regras e as regras são cumpridas. O Carlos me mostrou todas as regras antes de eu chegar aqui. Mas eu fui lá no lobby e chegou uma mensagem. Eu estava sem o fone de ouvido, fui ouvir a mensagem. A moça do balcão largou tudo que ela estava fazendo e veio até mim e disse: não pode, você não pode ouvir em voz alta o, o som aqui. Eles não permitem, eles largam tudo para avisar que não pode. É impressionante. Eles estão constantemente avisando o povo. Ó, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Daí eu pedi desculpa tal, e desliguei imediatamente a mensagem que eu tinha recebido. Mas eu pensei que no lobby podia. Eu sabia que na rua não podia, mas não, dentro do metrô não pode, mas não sabia que dentro Até a do. bananinha que você Qual, foi comprar. então, em qualquer coisa, eles nos impedem, eles estão sempre marcando e falando. Então, o povo está doutrinado. Até os que chegam de fora acabam entrando nas regras que eles estabeleceram. Então, o Senhor também nos deu regras, também estabeleceu como Padrão. nós devemos agir. Padrão. Cristo mesmo veio aqui na terra para nos dar o exemplo do seu amor, da sua bondade e de todas as coisas que deveriam ser feitas. Ele deixou tudo estabelecido. Só que nós nos perdemos, né? Na, muitas vezes, porque nós nos confundimos, como aquele povo lá das Filipinas está confuso. Então, nós precisamos ouvir a palavra do Senhor, meditar na palavra, compreender a mensagem para nós, pararmos, analisarmos o que eu estou fazendo que agrada a Deus, o que eu estou fazendo que desagrada, o que eu posso mudar para melhorar.
o que que eu posso fazer dentro das minhas condições, porque cada um tem uma condição diferente aqui. Então, o que que eu posso fazer para me melhorar a minha vida? O que nós não podemos, gente, é permitir que a nossa vida passe a vida toda e acabe a nossa vida terrena e a gente tenha deixado ela em vão, sem ter atingido o objetivo que nós viemos, que é Propósito. o nosso propósito, o nosso de ter esse relacionamento com Deus, de nos aproximarmos do Senhor, de cumprirmos com aquilo que o Senhor nos pediu. Em João 17:17 diz: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Então, mas aonde que eu vou encontrar, como ela disse aqui, a Elaine, como que eu vou saber dessa verdade? Através da palavra de Deus e através do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele também tem poder de se revelar a nós. Então, nós temos que estar ligados, conectados, como o Carlos falou aqui, com o Senhor. E uma das maneiras é através da oração, de nós aprendermos a orar. Tem pessoas que pensam assim que a oração, ela só eu preciso disso, então eu vou lá pedir para Deus. Eu preciso daquilo, vou pedir para Deus, eu preciso. Não é só isso, gente. Nós temos que desenvolver um relacionamento com o Senhor, conversar com o Senhor, mostrar o que se passa dentro do nosso coração. Ele já sabe, mas ele quer ouvir a nossa humildade, ele quer ver a nossa maneira, como que nós estamos interpretando tudo que se passa no nosso coração. E nós temos que falar para o Senhor. É Ele que tem o poder de nos transformar. Nós vamos nos transformar? Sim, através do poder de Jesus Cristo. É o poder dele. E como que nós acessamos esse poder? Através de estudarmos a palavra e orarmos, buscarmos a Deus, termos esse relacionamento com o Senhor. Então, santificai-os na tua verdade. Então, a tua palavra é a verdade. Então, o que acontece aqui? A palavra santifica. É ela que nos muda. Então, de nós tanto ouvirmos, os meus filhos ficaram até traumatizados de tanto eu repetir para eles: vai escovar o dente, escove o dente, não saia sem escovar o dente. Então, eu tinha uma coisa assim: não, não, já escovou o dente, vai dormir, não, não vai deitar sem escovar o dente. Então, de tanto eu falar, eles ficaram até um pouco assim: mãe, você exagerou nessa frase aí de escovar o dente. Agora, se a Vânia permitir, eu vou fazer uma pausa e dar um exemplo. Os garotos ficaram tão traumatizados com essa fala da mãe, que era uma constante, né? Quando eles tinham 4, 5, 6, 7 anos, que eu resolvi adotar um conceito diferente. Em vez de eu falar para os garotos, sabe o que eu fazia? Eu pegava a minha escova de dente, com a pasta de dente, ia até o quartinho deles e ia escovar o dente na frente deles. Para lembrar. Então, na verdade, o exemplo fala muito alto, o exemplo, mas também aquilo ficou dentro deles. O meu pai dizia para mim: domingo é dia de ir à igreja. Ele repetia isso todos os dias da semana. Domingo é dia de ir à igreja. Domingo é dia de ir à igreja. Isso está tão forte dentro de mim que, para mim, domingo é dia de ir à igreja. Enquanto Não me você passa na cabeça que eu vou ao shopping domingo. Não me passa na cabeça eu ir para restaurante domingo. Para mim, domingo é dia de ir à igreja, gente. É de ter fé, domingo. E ele falava também: vamos visitar os idosos, os doentes. Eu tinha uma tiazinha bem velhinha. Na verdade, ela era tia do meu pai. E ela era. E daí nós íamos todo domingo na casa dela visitá-la. Então, ele me ensinou princípios do que fazer no dia do Senhor. por exemplo. Então, pelo exemplo e também por repetição. Então, quando nós estamos estudando a palavra de Deus, nós estamos transformando os nossos pensamentos. Nós estamos tirando tudo aquilo que chega
da internet, aquelas coisas ruins que nos fazem pensar que isso é normal, e começamos a ver as coisas de uma maneira diferente. Então, é muito importante, gente, o estudo da palavra. Daí, essas, mas eu não tenho tempo. Gente, nós temos tempo para tudo. Nós temos que ter tempo para o Senhor. Se a gente tem tempo para comer, temos tempo para passear, temos tempo para conversar, conversas que nem são edificantes às vezes estamos falando até mal do vizinho. Nós temos tempo, então por que que nós não aproveitamos esse tempo para a nossa edificação pessoal? Aqui diz assim, em Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, olha só, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é penetrante, ela tem um poder de nos transformar e discernir o pensamento. Se nós queremos ter uma mente lúcida, uma mente clara, uma mente que toma decisões corretas na vida, nós temos que ter a palavra de Deus na nossa mente. Tem que estar muito, essa palavra tem que estar muito forte. Isso está em Hebreus 4:12. Então, nós temos que conseguir isso, de estudar todo dia um pouquinho da palavra, pegar aquele versículo que tocou nosso coração, copiar, carregar conosco, deixar lá no carro, deixar, colocar eh, vídeos, colocar mensagens, até mesmo a- as escrituras, ouvir um capítulo enquanto está no trânsito. Nós temos que começar a mudar a nossa mente, porque alguma coisa está entrando constantemente na nossa mente, gente. Ou vocês escolhem colocar algo positivo e bom, e daí aquilo vai penetrar profundamente no seu coração, ou vocês vão pôr um rádio, vão pôr os acontecimentos que só vai trazer desgraça lá, notícia e coisa que está acontecendo, e aquilo também vai penetrar profundamente no seu coração. E vai desenvolver sentimentos de raiva, vai trazer para vocês ódio, sentimentos de incapacidade, muita coisa ruim. Então, vamos nos pegar o nosso tempo, que estamos no trânsito, o tempo para começarmos, ou então vamos usar para meditar, desligar o rádio, começar a avaliar a nossa vida. Vamos avaliar o que que eu estou fazendo que está agradando a Deus, o que que eu estou fazendo que está desagradando, o que que eu posso mudar, que tipos de atitudes eu tenho que fazer para mudar a, a minha vida. Então, nós temos que buscar isso. Porque se o povo lá das Filipinas, eles estivessem com esse espírito de mudança, sem dinheiro, sem nada, aquela cidade estaria já transformada. Ela já não teria lixo, não teria resto de materiais de construção, não teria coisas caindo, mesmo sem ter dinheiro para comprar tinta, para pintar ou para fazer coisas assim. Mas já seria diferente. Mas eles se acostumaram. Eles estão acostumados a desviar o lixo, ao invés de retirar o lixo. Essa é uma coisa importante. Será que na nossa mente nós não estamos acostumados a desviar, em vez de retirar coisas? E aquilo só muda, gente, se nós mudarmos colocando coisas boas. Eu me lembro de uma aula que eu assisti, que o professor trouxe um tubo. Como que seria imagine um tubo de PVC aí. E ele disse: aqui é a nossa mente. E daí ele falou, ele foi pondo uns algodões pretos dentro. E ele disse: ó, isso aqui estava pintada aqueles algodões. Isso aqui são as coisas ruins que entram dentro da nossa mente. E como que a gente vai conseguir tirar desse tubo esses algodões ruins que entraram? Ele falou assim: é só colocando novos. Daí ele trazia novos algodões e ele ia colocando. Quando você estuda as escrituras, quando você medita, quando você ora,
quando você vai à igreja, quando você escuta a palavra de Deus, você vai colocando. E na medida que ele foi colocando aqueles novos, os pretos foram saindo para o outro lado, foram deixando de existir na mente, na nossa mente, no caso. Então, nós temos que substituir, não é somente pensar, eu vou tirar e deixar a mente vazia. A mente vazia é a oficina de Satanás. É isso que ele quer, que a nossa mente fique vazia. Não, não pode estar vazia. Nossa mente tem que estar com pensamentos bons, pensamentos virtuosos, com a palavra de Deus, com metas, objetivos. Por exemplo, fazer metas na nossa vida. Será que as minhas metas estão de acordo com Deus? Será que depois que eu fiz, eu orei, apresentei para Deus, mostrei, ó Senhor, meu plano A é esse, o B é esse, o C. Como que eu vou chegar lá sem a ajuda de Deus? Não é possível. Então, eu preciso substituir tudo aquilo que não é de acordo com o Senhor. Então, eu preciso, se eu quero mudança na minha vida, se eu quero ter uma vida abundante, uma vida que traz alegria no olhar. Por exemplo, eu estou andando aqui por Tóquio, eu tenho alegria o tempo todo. Eu não achei uma coisa ainda para dizer, ó, aquilo ali podia ser mudado. Pelo contrário, que bonito, que paisagismo, que arquitetura, que limpeza. Por quê? Porque eles trabalharam por anos nessa condição que eles têm hoje. Algo que não foi que eu cheguei aqui uma semana atrás, que aqui era um caos, e agora, porque eu ia chegar, que foi transformado. Não, isso aqui é algo que foi edificado Cultura. na cultura do povo. Então, nós temos também que edificar por dentro. Nós temos que transformar a nossa vida também por dentro. Sozinhos não conseguimos. E nós, sozinhos, nós não conseguimos isso. Nós precisamos ter a ajuda de Deus. Essa transformação vem com a ajuda de Deus. E vem aos poucos. Então, mas uma melhoria que você faça já traz uma diferença. Por exemplo, eu quando eu andava lá no táxi, eu ficava procurando, né? O que pode ser feito nisso aqui para melhorar sem pagar nada? E eu ficava vendo que tinha muita coisa que podia ser melhorada. Então, às vezes, as pessoas dizem, não, o dia que eu tiver dinheiro, o dia que eu ganhar na loto, o dia que a minha vida se transformar, que os meus filhos saírem de casa, daí, nesse dia eu vou transformar a minha vida, eu vou ter tempo. Não, não é assim. Vocês vão achar tempo para outras coisas e a sua mente já vai estar tão bagunçada que vai ser mais difícil ainda transformar na velhice. É agora, é hoje, é no meio do caos que vocês podem transformar uma coisa de cada vez. Eu estava vendo um livro aí que saiu aí nos Estados Unidos sobre organização. Então, o que tem de livro lá nos Estados Unidos sobre organização, dá uma biblioteca, só de vários tipos de autores diferentes e tal. Só que o que acontece? Eles ensinam, às vezes as pessoas levam a sério e colocam tudo em prática e transformam a casa delas, organizam tudo e fica uma beleza aquela organização por 20 dias. E depois de 20 dias vira um caos, porque elas fizeram aquela organização toda, mas elas não tiveram um caminho para manter essa organização. E esse outro programa que eu estava lendo, justamente ele veio ao encontro disso. Porque as pessoas dizem, nossa, eu organizei tudo, mas agora já está tudo desorganizado de novo. Por quê? Porque não pegou o hábito de manter as coisas no lugar, de ter uma coisa, um lugar para cada coisa na sua casa, de ter aquilo organizado. Então, como não existe esse hábito, em poucos dias, 20 dias, diz que já o caos impera novamente. Mas o que esse novo programa estava ensinando? Ele ia mandar uma mensagem. Eles mandam uma mensagem de texto. Um trabalho por dia. Ó, mantenha a sua mesa de trabalho estritamente limpa. Nem que se, mas eu não tenho muito papel, não posso jogar. Ponha numa caixa, ponha numa coisa, mas
esteja a tua mesa de trabalho limpa. Faça isso. E a pessoa começa a fazer. Daí no outro dia eles mandam mais uma coisinha, mais uma coisinha. Hoje você arruma a tua cama, hoje você separa as roupas, hoje é isso. Aquele dia a dia, todo dia fazendo, diz que em pouco tempo a pessoa, o cérebro dela começa a mudar. Quando ela chega no escritório, que a mesa dela está cheia de papel bagunçada, a primeira coisa que ela faz é limpar a mesa. Mas não é o dia, aquele não é a mensagem do dia, a mensagem do dia é outra coisa. Só que ela já sentiu a diferença. O cérebro começa a mudar a pessoa. Então ela já começa a deixar, ela vai sair, não, eu vou arrumar a minha cama. Ela já não aceita mais o quarto dela sem que a cama esteja arrumada. Então, é aos pouquinhos essa empresa está transformando as vidas das pessoas. E não é que ela pede coisas muito tempo. A pessoa leva 10 minutos ali para fazer aquele trabalho que é solicitado. Mas, aos poucos, a mente dela vai mudando. O mesmo acontece com a nossa vida. Se nós, na nossa vida espiritual, se nós dedicarmos todo dia um tempo para o estudo de Cristo, da vida de Cristo, Chegue o próximo. como fazer as coisas que Cristo fez, de repente, aquilo vai se tornando parte de nós. Nós vamos nos transformando através da palavra do Senhor. E é por isso que o Senhor preservou as Escrituras. A Bíblia vem lá no início, já milhares de anos, né? Está aqui. O Senhor vem preservando a palavra. Infelizmente, não é todos que estão dispostos a estudar a palavra do Senhor. E por isso que estão se perdendo, estão se distanciando cada vez mais, estão achando que é normal o que está sendo pregado aí no mundo, quando está totalmente contrário aos ensinamentos de Deus. Quando você começa a ler o que Deus espera de você, a atitude que você tem que tomar, e você vê as pessoas agindo completamente diferente, aí você percebe quão distante as pessoas estão de Deus. Elas estão fazendo exatamente aquilo que agrada Satanás. Satanás ele está sorrindo porque ele gosta disso, do caos, da confusão, da falta de visão, a pessoa perder tempo com coisas que não são importantes, a pessoa se está achando que é correto aquilo que não é. É isso que ele quer. Ele não precisa nem se preocupar em muita tentação mais, porque a tentação já está no mundo, já é o mundo, já virou uma tentação para nós. Então não é como antigamente, que ele tinha que trabalhar muito para derrubar um. Agora não. Todos podemos cair nas ciladas de Satanás, porque ele está nos enrolando, está nos tirando do nosso prumo. Ele está nos impedindo de sermos o que nós devemos ser, filhos de Deus. É isso que Deus espera, que a gente haja como filhos dele. Como que nós queremos que os nossos filhos ajam na vida? A gente quer que eles façam coisas que nos viram fazer, que tenham. A gente espera muito dos nossos filhos. O mesmo acontece com o Senhor. O Senhor espera muito de nós. Nós temos uma centelha divina dentro de nós. E essa centelha tem que florescer. Não pode ficar adormecida. Ela precisa melhorar. Então, meu tempo aqui encerrado, o Carlos já me avisou aqui. Então, só queria dizer para vocês que quando nós mudamos a nossa visão do mundo através da leitura das Escrituras, nós deixa eu só terminar lendo mais um. Eu fiz uma coletânea aqui de passagens que diz: E um coração novo vos darei, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Onde que está essa passagem? Está em Ezequiel 36, 26, lá no Velho Testamento. Letícia, pode colocar, por favor, Ezequiel 36, 26. E um novo coração vos darei. É isso que vai acontecer conosco, uma nova visão, um novo olhar. Nós vamos nos transformar através da palavra do Senhor. E eu digo isso em nome de Jesus Cristo.
Amém. Amém. Obrigada, Vânia, pela mensagem.